Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos dando continuidade ao nosso momento de reflexão a uma série de estudos acerca dos dias da criação. Estudos não aprofundados, claro, mas com o objetivo de extrairmos lições, princípios espirituais para a nossa vida. O texto do terceiro dia da criação, que nós já abordamos o primeiro dia, o segundo dia e agora com o terceiro dia da criação, está em Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 13. Aqui Deus ordena que as águas se juntem em um lugar, que apareça a porção seca. A essas águas ele chamou de mares ou oceanos, e a porção seca ele chamou de terra. E a essa porção seca, que é a terra, o Senhor ordenou que ela produzisse plantas com suas sementes e árvores frutíferas com sementes e frutos segundo a sua espécie, tá? E aí Deus viu que era bom, e foi o terceiro dia da criação. Então, nós podemos pintar o quadro da criação aqui no terceiro dia, né, da obra criada ao terceiro dia, com a terra, com os oceanos, os continentes e as plantas e também as árvores, né? E Deus ordena que essas plantas deem semente e que essas árvores também frutifiquem. Então essa é a pintura da terra no terceiro dia da criação. Mas, irmãos, antes de nós entrarmos na questão das lições, princípios para a nossa vida nesse texto, nessa obra da criação, vamos trazer aqui algumas curiosidades. A primeira é que nos 3 primeiros dias da criação, Deus faz separação de alguma coisa para criar outra, né? Por exemplo, no primeiro dia ele separa a luz das trevas para formar o dia e a noite. No segundo dia ele separa as águas, né? Separa as águas entre si. Ele faz separação entre as águas para formar os céus. E no terceiro dia ele separa a terra das águas para criar os mares e as plantas e as árvores. Então, nesses 3 primeiros dias, Deus usa a expressão separar para criar alguma coisa. Já nos demais dias, o Senhor cria de forma direta, né? No 4º dia ele cria o sol, no 5º dia ele cria os animais marinhos e os pássaros, e no 6º dia ele cria os animais terrestres e o homem. Isso mostra para nós, irmãos, a sua multiforme sabedoria, a diversidade da onipotência de Deus, não é? A maneira como Deus trabalha, como Ele quer. Ele cria a partir de algo que Ele separa, Ele cria a partir de algo que não existe. Ele cria de forma direta, ele faz como ele bem quer. A segunda curiosidade é que em cada um dos dias da criação, Moisés escreve que Deus viu que a sua obra era boa, com exceção do segundo dia. Se você ler, irmãos, cada um dos dias da criação, por exemplo, no primeiro dia, lá em Gênesis 1 e 4, está escrito que Deus viu que a luz era boa. No terceiro dia aparece a expressão "e viu Deus que era bom", nos versículos 10 e 12. No 4º dia, no versículo 18. No 5º dia, no versículo 21. E no 6º dia, no versículo 25. Agora, no segundo dia da criação, não tem a expressão "e viu Deus que era bom". Por quê? Alguns vão dizer que foi a queda de Satanás que contaminou, né, os céus, né, as águas e... Bem, isso é especulação, e existem tantas outras especulações por aí. Mas se nós atentarmos para o texto e seguirmos aplicarmos uma regra básica da hermenêutica, que a Bíblia interpreta a si mesma, nós vamos observar, irmãos, que o segundo dia da criação, a sua obra, ela só foi concluída no terceiro. Por quê? Porque Deus trabalha com as águas no segundo dia da criação, ordena que elas fiquem abaixo dos céus e acima dos céus, mas no terceiro dia ele ordena que essas águas se juntem em um lugar e apareça a terra seca. Aí ele vê que era bom. Se vermos o texto, voltarmos para o texto, aqui, ó.
Ele ordena que as águas se juntem em um lugar, que apareça a porção seca. Chamou a porção seca terra e as águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. Então, isso aqui provavelmente foi a conclusão do segundo dia da criação. E aí é onde Deus avalia. Deus não avaliou a sua criação no segundo dia porque ela ainda não estava acabada, não estava concluída. E no terceiro dia é que ele conclui e diz: está boa a obra que fez. Ou seja, Deus aprova a sua obra, a sua criação. Então, não tem nada de... Descartemos essas especulações, irmãos. E observe que nesse texto aqui, no terceiro dia da criação, é a única vez em que Deus vê que sua obra foi boa duas vezes. Ele viu aqui quando criou os oceanos e a terra seca, e viu Deus também que era bom quando ele criou as plantas e as árvores. Nos demais dias da criação, a expressão "e viu Deus que era bom" só aparece uma vez, com exceção do segundo dia. E no terceiro dia aparece duas vezes. Por quê? Porque viu Deus que era bom quando concluiu a obra do segundo dia, que começou, né? Começou no segundo dia, só concluiu ali no terceiro. E viu Deus que era bom também quando ele concluiu a criação das plantas e das árvores. Então não tem especulação, não tem nada. O texto por si só nos dá a resposta. Alguns princípios, irmãos, que nós podemos extrair agora deste dia da criação, eu destaco dois: o princípio da vida e da frutificação. Por quê, irmãos? Porque é a partir do terceiro dia da criação que Deus começa a produzir vida. Agora Deus começa a expressar um dos seus principais, um dos seus grandes atributos, que é a vida, atributo da vida. Deus começa a dar vida à obra da sua criação. Primeiro vem a questão da vida orgânica, né? Das plantas, das árvores. E aqui, meus queridos, a partir do terceiro dia, Deus também vai dar vida aos animais marinhos e às aves lá no quinto dia, aos animais terrestres e ao ser humano lá no sexto dia. Isso porque, meus amados, Deus, Ele é que tem vida e Ele quer que tudo aquilo que se relacione com Ele também tenha vida. Olha um texto interessante que Jesus falou acerca de Deus, dele mesmo. João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Observa a expressão, tem a vida. A vida. Ele não diz que tem vida. Tem a vida. O artigo definido aqui. Ou seja, toda sorte de vida, toda forma de vida depende de Deus. Então, Jesus declara aqui um atributo da autossuficiência de Deus. Ou seja, Deus é autossuficiente e Ele não precisa de nada e de ninguém para existir. Porque tudo quanto Ele precisa, necessita, está nele mesmo. E por Ele ser a fonte da vida, Ele, a quem nós nos relacionamos com Ele, também temos vida. Ele é quem gera a vida, Ele é quem dá a vida. E longe dele, irmãos, não tem vida. Então, tem um texto aqui de João 5,24 que eu quero atentar para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Você que ainda não tem vida com Cristo. Olha esse texto aqui, leia esse texto. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Esse texto aqui, ele falou muito ao meu coração quando eu ainda não era crente, quando eu ainda não era salvo. O Senhor Jesus Cristo falou comigo quando eu comecei a meditar, e uma parte desse texto que me intrigou é passar da morte para a vida. Mas como é que vai passar da morte para a vida se a gente vive para morrer? Porque eu não tinha compreensão que ali era o sentido espiritual, era a vida espiritual, não era a vida terrena, vida humana.
Na experiência humana, a gente de fato passa da vida para a morte. Mas quando Jesus diz que passa da morte para a vida, é porque todos quantos estão sem Cristo estão mortos, separados. Morte aí é separação de Deus. Porque a ideia é a seguinte: se Deus é a fonte da vida, e quem está longe de Deus, afastado de Deus, não tem vida, está morto, está separado. Agora, quem está em Deus, em Cristo, tem vida. Então, você que ainda não tem um compromisso com o Senhor, não aceitou Jesus como teu Salvador, Ele quer te dar vida. E só quem tem vida é Ele. Não tem outra pessoa, outro meio, é somente Ele que pode te dar vida. Tá? Ele quer que você passe da morte espiritual para a vida. E quem está em Cristo tem vida, tem alegria, tem paz, tem esperança. Tá certo? E também, irmãos, para nós que somos já salvos, que temos vida, que o Senhor nos deu vida, tem um princípio para nós também, é o princípio da frutificação. João 15:8 está aqui, ó: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, vida e frutificação. O Senhor nos deu vida, Ele quer que a gente frutifique. Ele quer que a gente dê muito fruto, não é pouco. Porque Jesus nos comparou a galhos, né? A galhos de uma videira. Quem está nele dá muito fruto, quem está fora dele não dá fruto. E esse fruto é para glorificar o agricultor, que é Deus. Temos que glorificar o Senhor não é apenas de lábios, não, mas de dentro, de coração, frutificando. Quando a gente frutifica para Deus, nós estamos demonstrando aquilo que está dentro de nós, porque o fruto é gerado dentro. O fruto do Espírito. Observe que Jesus disse assim: que deis muito fruto, não deis muitos frutos. Vamos ver aqui o texto novamente. Que deis muito fruto no singular. Jesus não disse que deis muitos frutos, porque o fruto aqui, meus queridos, é o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. Ele quer que a gente frutifique o amor, frutifique a paz, frutifique a longanimidade, a benignidade, a justiça, a mansidão, o perdão. Quando demonstramos esse fruto, nós estamos dizendo que dentro de nós está também esse caráter de Cristo, essa essência. Então, vida e frutificação. O Senhor já nos deu vida, precisamos frutificar, precisamos gerar fruto, precisamos também trabalhar na obra, no reino de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que nós podemos extrair também do texto, irmão, do texto do terceiro dia da criação, princípio de vida e de frutificação. Se você tem vida, não fique parado, não fique estagnado. Avance, ande. Gere o fruto do Espírito na tua vida. Ele quer gerar na tua vida. Ele é quem produz. O apóstolo Paulo disse: andemos em espírito, né? E não cumpriremos a concupiscência da carne. Ou seja, quem anda em espírito, quem anda no Espírito Santo, ele frutifica o fruto e, consequentemente, ele não dá vazão, ele não dá vez ao pecado. Quer vencer o pecado? Frutifique o fruto do Espírito Santo. Dê muito fruto para Deus, porque quem vai ser glorificado é Ele. A alegria vai ser para nós. E assim, meus amados, eu encerro esta mensagem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça para que possamos cada dia mais termos vida no Senhor, né? E também essa abundante vida, né, irmãos? Essa vida em abundância, não é pouca, é abundante vida. E também frutificar cada vez mais para o Senhor. Que o Senhor continue nos dando a sua graça, no nome de Jesus.